Ozinha mais Clayton. Eu já tinha dado uma olhada nessa revista, mas eu ia gravar um estudo não, né? Um comentário, um breve comentário para vocês, e acabei que eu não consegui fazer isso antes, tá? Eu fiz aqui algumas anotações, vamos lá, tá? Enfim, a primeira coisa, eu acho que vocês já fazem isso, né, habitualmente, e assim, é você não ficar lendo a revista, né? Não ficar lendo o estudo e também não ficar pregando, né? Não deve ser um problema para vocês, é que pastor normalmente adora pregar quando dá estudo, né? Então, assim, uma coisa muito importante é fazer perguntas, sabe? Então, por exemplo, a gente fala que é a fonte da genuína doutrina. Genuína, o que é genuína? Eu adoro fazer perguntas assim, sabe? Doutrina, o que eles entendem como doutrina, sabe? E a partir daí, vai fazendo outras perguntas, tá? Tipo assim, todos eles têm um celular na mão, né? É fácil entrar no Google, por exemplo, e pegar lá o significado da palavra doutrina ou da palavra genuína e por aí vai, tá? Uma coisa legal é tentar memorizar um versículo bíblico por semana, tá? Deixar eles falarem juntos, sabe assim tudo, tá? Mas enfim, um estudo de EBD, uma coisa que eu quero só enfatizar é assim, é fazer muitas perguntas, deixar eles falarem, tá? Eu gosto de enfatizar porque eu tenho uns professores de EBD lá na igreja, que, cara, assim, eles fala, a boca até seca de tanto falar e o pessoal só fica lá boiando, sabe assim? Então, fazer muitas perguntas. Eu tenho um problema com revistas assim, e essa aqui, por exemplo, eu acho ela extremamente repetitiva e um pouco superficial, sabe? E é uma revista para jovens, né, cara, assim. Então, assim, o pessoal tá lá na faculdade estudando engenharia, cálculo avançado, e aí pega uma revista que é, pô, bem basiquinho, dando significado de Bíblia, pequeno livro, né? Então, por exemplo, tudo isso aqui, ó, vai falar da origem da Bíblia, sabe? Né? A origem da Bíblia, a definição de termo, a origem literária, a origem sagrada. Isso aqui é tudo meio que uma enrolação, tá? Uma enrolação. Então, assim, tem informações importantes, tá? Tem informações importantes aqui, mas não são tantas coisas assim, tal, né? Primeiro, alguns significados aqui no texto, né? O vocábulo Bíblia tem origem, tá? Mas basicamente Bíblia é Biblos, que é coleção de livros, tá? Então não precisa passar muito tempo nisso, né? Outros nomes pelos quais a própria Bíblia se chama, né? Escrituras, santas, tal, sagradas letras e tudo mais, tá? Aquela informação lá que todo mundo dá sobre Bíblia, né? 66 livros, escrito por mais ou menos 40 homens. Mais ou menos por quê? Porque a gente não tem certeza de alguns livros, sabe? Então, por exemplo, Hebreus pode ter sido Paulo ou pode ter sido uma outra pessoa, né? Se foi uma outra pessoa, tem uma pessoa a mais, aí tá. Então, aproximadamente 40 homens, tá? Escrito aí em dois idiomas principais, hebraico e grego, mas também aramaico, tem umas partes de Daniel que é escrito em aramaico, tá? Dentro de um espaço de 1600 anos, ou seja, do primeiro livro escrito até o último livro escrito, a gente tem um período de cerca de 1600 anos, tá bem? Esse texto aqui é bem legal, tá? Eu gostei disso aqui, tá? O centro da sua mensagem não é o homem, ou seja, não, a Bíblia não é um livro antropológico, né? Mas Deus, ou seja, um bíblio teocêntrico, abordando o criacionismo, tá? A teologia, ênfase no conhecimento a respeito de Deus e sua relação com o mundo, a antropologia, tá? Exposição sobre o lugar do homem no plano de Deus, culminando com a soteriologia, né, que é a doutrina da salvação, e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Ele coloca aqui, tá? Gostei desse resuminho aqui, tá? Aí aqui vem a origem, esse parágrafo aqui foi bem bobo, eles não precisavam ter feito esse parágrafo aqui, tá? Porque que ele simplesmente vai falar, vai iniciar aqui a questão do cânon, tá? Mas eles podiam ter dado mais informações aqui, sabe? Por exemplo, na época de Jesus, o cânon, quando fala aqui cânon bíblico, a gente está falando da lista dos livros sagrados, né? O que é e o que não é um livro sagrado. Então, o cânon do Antigo Testamento, na época de Jesus, já estava fechado, né? Os 39 livros lá. E tudo. O cânon do Novo Testamento foi sendo formado, né, aos poucos, tá?
mas tem também a data do primeiro cânon lá, a primeira lista completa dos 27 livros do Novo Testamento. Depois eu vou ver se eu pego essa informação e coloco aqui, tá? Mas assim, basicamente aqui ficou um pouquinho meio de encheção de linguiça, tá bem? Uma coisa que ele coloca aqui interessante é: quanto ao Novo Testamento, a autoridade de seus livros se confirmou pelos seguintes critérios, mas aqui também não é tão relevante. Eu ia falar só essa última frase que eu queria destacar. Os concílios não consideram a atividade divina das Escrituras, apenas a reconheceu. É uma informação boa, mas uma informação muito para católico, né? Católico que gosta de falar, né, que os concílios são, digamos assim, mais importantes do que a Bíblia, porque foram eles que deram autoridade, que declararam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, para o nosso contexto aqui, é uma afirmação que tem pouca importância, pouca relevância, tá? Aí vem aqui, inspiração das Escrituras, tá? Aqui, basicamente, ele vai estar trabalhando dois termos, que é o termo da inspiração, tá? O que é inspiração? É quando Deus inspira homens a escreverem a palavra de Deus, tá? Inspiração é traduzido como sopro, né? Ou seja, Deus sopra no homem a inspiração para ele escrever a Bíblia. E o que seria a iluminação? Iluminação é quando Deus capacita o homem a compreender a palavra de Deus. As duas coisas juntas é que a gente chama de revelação, tá? Né? Ou melhor assim, para ficar mais bem explicado, né? A revelação é dada através da inspiração e é dada também através da iluminação, tá? A revelação é dada através da inspiração, né? Então, quando Deus inspirou lá o apóstolo Paulo, revelou a ele a vontade dele, tá? Mas eu só tenho acesso a essa revelação quando Deus me ilumina a minha mente, né? Para compreender a palavra de Deus, tá? Aqui, esse texto aqui não ficou legal, ele não explicou bem o que é revelação especial, tá? Por quê? Porque a gente tem a revelação natural, que ele poderia ter usado aqui, que é quando Deus revela a si mesmo através da natureza, através da criação, tá? Aqui é a revelação natural, tá? A revelação especial se dá através da Bíblia, né? Através de Jesus Cristo, tá bem? Aqui não ficou muito claro. E vamos lá. Tá? Aqui é a natureza divina da Bíblia. Aqui também. Eu fiquei bem crítico aqui, tá? nesse tal. A natureza, né? Como confirmar a natureza divina da Bíblia, tá? Aqui ele vai dar alguns argumentos, tá? De como que nós podemos afirmar que a Bíblia é divina, tá? E aqui, basicamente, essa primeira lista aqui que vai ser importante, ó, A, B e C, né? A, B, C e D, tá? Que é a unidade da Bíblia, ou seja, mesmo sendo composto de livros diferentes, escritos por autores diferentes e em tempos diferentes, há uma unidade entre todos os livros da Bíblia, tá? Ou seja, ela aborda assuntos semelhantes, de formas semelhantes, com valores semelhantes, tá? A mensagem dela é uma mensagem sem igual, tá? Aqui não precisaria colocar esse argumento aqui, esse B, tá? Mas é bom dizer, né? É uma mensagem sem igual, ou seja, é um livro que não tem igual a ele em qualquer lugar do mundo. Todos os outros livros religiosos, tipo o Alcorão, o livro de Buda lá, eles não têm nada parecido com a Bíblia, tá? O C aqui é bem importante, tá? O cumprimento de suas profecias. A gente tem muitos livros sobre isso, tá? Provando que a Bíblia é um livro divino por causa das profecias que ela fez muito tempo antes e que se cumpriram exatamente como ela colocou, tá? Eu acho que eu tenho até um livro aqui, que é um livro de mãe, eu vou emprestar para vocês, porque é interessante, Por que creio, é o nome do livro, vou até colocar aqui, ó. Por que creio, tá? E o argumento do livro é bem isso. Por que creio na Bíblia? Por quê? Eu creio na Bíblia porque ela já provou o seu valor através das profecias, tá bem?
Aí aqui ele só vai explicar esses pontos, tá? E aí chega no último, a Bíblia como fonte da doutrina, tá? E aqui na Bíblia como fonte da doutrina, ele também não vai dar boas informações. Primeiro, ele só vai aqui definir o que é doutrina. Mas isso a gente já faz lá no começo, né? Você vai chegar no último ponto para falar o que é doutrina, tá? Doutrina ele coloca aqui, ó, conjunto de princípios, né, que formam a base de um sistema religioso, tá? Em síntese, doutrina é ensinamento, tá? É ensinar. Doutrinar é ensinar algo com base, né, no sistema de crenças, tá bem? Então, isso é a doutrina. A doutrina, ela pode ser boa, né? Ela pode ser boa ou ser muito ruim, tá? Então, a gente tem uma doutrina divina, mas temos também uma doutrina diabólica, né? Temos uma doutrina santa e também uma doutrina mundana, tá? Então, a questão não é a doutrina em si, sabe? Mas o conteúdo da doutrina, né? Se a doutrina é um ensinamento, né? O que importa é o conteúdo desse ensinamento, beleza? Tá? E aí a gente vai ver, né? Por exemplo, assim, a Bíblia como fonte da doutrina. Mas nem toda doutrina que diz que é bíblica, ela tem uma fonte bíblica de fato, tá? Mas aqui, esse ponto aqui eu gostei, tá? Então esse ponto 2 aqui é bem legal. A importância da doutrina bíblica, né? E aí ele vai falar aqui, ó, né? Então, por exemplo, a importância, né? A doutrina tem a função de apontar o caminho a ser seguido pela igreja, tá? Mas também tem a função de proteger a igreja dos ataques externos. Isso aqui é muito bom, tá? Historicamente, as doutrinas surgiram e se consolidaram como respostas às ameaças e defesas a unidade da fé da igreja, tá? Então, quando a igreja passa por um momento de crise, por exemplo, é um momento de formação doutrinária, né? De definição de algumas doutrinas, tá? A doutrina cumpre uma função delimitadora, mantendo assim a sua integridade. E aí, esse texto aqui que eu destaquei. Uma igreja sem as doutrinas bíblicas pode ser comparada a uma casa sem portas, cuja característica é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa da desordem, tá? Então, basicamente isso aqui. Bíblia, verdadeira fonte doutrinária, tá? Aqui é bonitinho esse texto aqui, né? Mas é bom também mostrar que a grande questão é a gente conseguir verificar se aquela doutrina realmente é bíblica, né? Porque falar que uma doutrina é bíblica é uma coisa, essa doutrina ser efetivamente bíblica é outra coisa, tá bem? Esse argumento aqui, esse passo aqui, basicamente só isso aqui, mas o texto em si eu nem usaria, tá bem? Aí tem algumas perguntas aqui, tá? Você tinha me perguntado alguma coisa sobre exemplos de doutrinas bíblicas que a gente não compartilha, tá? Basicamente, a gente pode separar as doutrinas em doutrinas gerais, que são aquelas doutrinas basilares, centrais, que todo crente, todo cristão defende, não importa a denominação, tá? Então, o crente da batista, da presbiteriana, da anglicana, pentecostal, todos eles vão afirmar essas doutrinas centrais. A doutrina da criação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação pela graça, a doutrina da morte e ressurreição de Cristo, a doutrina da purificação pelo sangue, a doutrina da volta de Jesus, e por aí vai, tá? A doutrina do céu, do inferno, e por aí vai, tá? Há também aquelas doutrinas que a gente pode chamar de doutrinas periféricas, tá? Enfim, doutrinas que muitas vezes você tem disputa sobre elas. Por exemplo, doutrina do batismo infantil, né? Os presbiterianos ensinam o batismo infantil. Nós batistas discordamos, né? Doutrina de línguas estranhas como evidência do batismo pelo Espírito Santo, que é algo defendido pelos assembleianos e pentecostais. Nós discordamos, tá? Doutrina da transubstanciação, né? Católicos, né? Os luteranos vão defender uma doutrina parecida, que é a doutrina da consubstanciação. Consubstanciação. Meu Deus, que letra feia. Tá?
que é uma doutrina parecida com essa aqui. Aqui o corpo, o pão e o sangue se transformam na carne. Ah, meu Deus. O pão e o cálice se transformam na carne e no sangue de Jesus. Aqui eles não se transformam, mas eles adquirem as propriedades da carne e do sangue de Jesus, tá? Batistas vão acreditar que não, tá? Isso não, nem isso aqui acontece, nem isso aqui acontece, tá? Alguns, os arminianos, né, vão defender aqui a doutrina da perda de salvação, por exemplo, né, da possibilidade da perda de salvação, e por aí vai, tá? Então, ou seja, a gente tem basicamente as doutrinas centrais, né, fundamentais da fé cristã, tá? Que todo crente vai definir, tá? Aqui pode colocar o fundamentais, tá? Mas aquelas doutrinas mais periféricas, tá? Que nem todos vão defender. Beleza?